Bora pro nosso Morning Call, gente? Então partiu. Seguinte, hoje a gente vai começar a semana, né? Ontem a gente fez um Morning Call falando um pouco mais sobre a agenda, sobre o que está acontecendo essa semana de forma macroeconômica, mas eu gostaria de falar um pouco sobre o Bitcoin hoje, como ele vem acumulando níveis críticos e que ele muito provavelmente pode entrar em volatilidade a qualquer momento. Isso significa que ele está preparado para tomar um rumo, seja para cima, seja para baixo. E aqui, o meu papel aqui é trazer uma tese que mostre para vocês que talvez a possibilidade do Bitcoin bater máximas históricas nas próximas semanas, ela é altíssima. Muitos contratos em aberto no mercado futuro, a faixa de preço cada vez mais estreita. Quando isso acontece, normalmente a gente tem essa explosão, seja para cima, seja para baixo. Então, agora, eu gostaria de juntos a gente entender o que é que tá por trás desse cenário de pouquíssima liquidez e volatilidade para o mercado cripto. Lembrando, assiste também esse morning que eu fiz falando, o tema era setembro em queda, o que esperar. Assiste esse porque tem muito dado técnico. Hoje eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente sobre o Bitcoin e o movimento que ele pode tomar. Então, macro, mercado institucional, mercado tradicional, on-chain e, claro, vou falar um pouco sobre as altcoins e como elas podem também surpreender muito e justifica muito essa lateralidade e menor volatilidade do Bitcoin, tá? Mas antes de falar disso, se você quer entender um pouco mais, deixa o like, não esquece. E se você ainda não é inscrito nesse canal, custa nada, a gente vai... Faltam pouquíssimas pessoas para a gente completar 33 mil inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, custa nada. Vamos fazer nossa terça-feira feliz aí para ver se hoje, na terça-feira, a gente bate esses 33 mil. Se inscreve aí no canal, porque eu vou dar o ouro aqui para vocês. Vou mostrar graficamente já, porque o Bitcoin está prestes a explodir a qualquer momento, tá? Mas antes de falar de cripto, a gente precisa falar de macro, a gente precisa olhar para macro, porque é o macro quem dita o fluxo de capital, tá? Essa semana a gente tem 3 pontos principais. Fala de membro do Fed, então o Federal Reserve, para quem não sabe, é o Banco Central dos Estados Unidos. Mesmo sem decisão de juros essa semana, a gente tem a decisão de juros ali 17 de setembro, vai estar todo mundo ligado, inclusive, com certeza vou estar fazendo live nesse dia. Os discursos, eles podem sinalizar cortes ou manutenção, como eu mostrei aqui para vocês, já venho mostrando para vocês, muito provavelmente a gente tem um corte de 0,25 que já está precificado no mercado, e é aquela velha história, sobe na especulação, sobe no boato e cai no fato, então a gente tem que estar muito bem preparado para essa semana do dia 17. Isso é crucial para a gente entender porque os juros pode ter uma sequência de cortes nos próximos meses, tá? Nas próximas reuniões. É crucial também entender que juros mais altos deixam o dólar mais atrativo e pressionam os ativos de risco. Então, por que, né, o dólar fica mais atrativo? Porque, querendo ou não, os Estados Unidos ainda é visto como a economia mais segura do mundo para você investir. Então, os grandes investidores pagando ali, recebendo ali 4,5%, entre 4,25 e 4,5%, traz uma atratividade maior para o dólar. Isso é lógico, né? E pressiona os ativos de risco porque não dá tanto apetite ao risco, né? Apetite a esse investimento nos ativos de risco. Então é muito importante esse acompanhamento da fala do Powell, tá? E dos diretores do Fed, tendo em vista que nos últimos 40 anos sempre houve concordância entre todos os diretores do Fed sobre o acompanhamento e o monitoramento dos juros. Há 2 reuniões já que 2 membros levantam a mão e não concordam tanto. Então, isso é um sinal para mim, positivo para quando começar esse ciclo de corte de juros, ele continue e não haja a interrupção como houve no ano passado, tá?
Essa semana também a gente tem fatores importantíssimos de inflação. Inflação é o termômetro principal do Fed, principalmente o PCI, tá? Como eu falei para vocês, principalmente o setor de serviços, que é o primeiro a ser impactado. A gente sabe que o setor de serviços ele é importante você observar, principalmente depois da questão tarifária do Trump. Então, o PCI, se ele era importante antes de toda dessa novela tarifária, agora ele é crucial para esse acompanhamento do Fed. E a gente tem o CPI essa semana, se vier acima do esperado, reduz chances dessa continuação de corte de juros, ou até de um 0,5, sei lá, né? Vamos sonhar alto. E se vier abaixo, ele abre espaço para um mercado um pouco mais otimista. Também a gente viu recentemente o payroll mostrando que precisa de corte, né? Os dados do mercado de trabalho vieram muito aquém da expectativa e provavelmente vai ser uma pimenta a mais para um discurso mais dovish de corte de juros, acredito eu. Quando a gente olha para o DXY, que é a força do dólar frente às moedas, as principais moedas do mundo, o DXY ele vem estando bastante resiliente. Então, ele geralmente faz com que o Bitcoin, no curto prazo, sinta essa pressão, porque o dólar, teoricamente, fica mais forte globalmente, né? Acompanhando esse índice. Quando a gente olha o cenário global, nos Estados Unidos, S&P, Nasdaq, a gente está vendo o patamar extremamente elevado, mas sem força ainda para romper novas máximas. Precisa desse drive de corte de juros. Tá? Isso mostra que o mercado está cauteloso esperando o dia 17. Um viés especial que a gente sempre tem que observar é o setor de tecnologia, especialmente, lógico, ligado à inteligência artificial, porque eles vão definir o ritmo da bolsa nos próximos nos próximos 2 anos aí, tá? Esse setor vai definir, já vem definido, né? Tanto é que quem puxou o S&P para máximas históricas foram as Big Sevens, que a gente chama lá dos Estados Unidos, dentre elas Apple, Microsoft, Meta, e puxam muito o fluxo de capital, e não vai ser diferente com essa inovação de trazer um novo modelo de negócio para várias empresas com inteligência artificial. Então, não tem teto ainda em relação à produtividade dessas empresas. Então, é super importante a gente olhar para o setor de tecnologia no mundo como um todo, não só dos Estados Unidos, né? China, e especialmente também, porque vem despontando muito, fazendo tudo mais barato e mais rápido, né? E no lado de commodity, no lado defensivo, a gente viu a máxima histórica do ouro e do petróleo sendo muito resiliente ali, mostrando força. O ouro subindo, logicamente, significa segurança. O petróleo em alta pode pressionar um pouco a inflação, então a gente tem que ficar muito ligado nisso, tá? Ambos eles sinalizam um sentimento mais de proteção, um sentimento mais defensivo antes de decisões maiores, então, tá? Então é super importante observar isso. Dúvidas? Bom dia, Luísa. Bora com Solana. Bora com Solana, sim, Arthur. Rodrigo, muito, 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 muito bom dia. Quem chega primeiro bebe água limpa. Exatamente, Wellington. É isso aí mesmo. Brasileiros pelo mundo. Estou em Londres, mas o coração é goiano. É a mesma coisa quando eu morava fora. O coração é pernambucano. E aí, gente, dúvidas sobre esse cenário inflacionário? Mandem aí. Ixi, falei tanto que meu café até esfriou. Não? Posso prosseguir? Então vamos lá para o outro cenário agora, que é o cenário do mercado cripto, né? Vimos o cenário macro, agora vamos entender um pouco esse cenário cripto. Deixa eu abrir a minha segunda tela aqui junto com vocês, dar uma olhadinha junto com vocês.
Tem um gráfico super legal que eu guardei aqui, que eu falei, vou mostrar só no Morning Call para prestigiar a galera que acompanha o Morning Call. Tem um gráfico que chama dentro do TradingView, e ele está dentro da BitMEX, para quem tiver curiosidade, chama Bivol. Ele tem dois parâmetros. A volatilidade do Bitcoin nos 7 dias. Então, esses candles que vocês estão vendo aqui são medidos a cada 7 dias. E tem o Bivol de 24 horas, que eu vou mostrar para vocês também. Tá? O que é esse gráfico aqui? Ele mede a volatilidade implícita do Bitcoin. E vocês sabem que o Bitcoin ele é ultra mega volátil. E nos últimos anos, e vocês estão vendo que o Bitcoin está diminuindo essa volatilidade, né? Já chegou a ter uma volatilidade dentro desse índice de 40. Hoje, nos últimos 2 anos, o máximo que ele chegou foi 19, e vai caindo assim pela metade. Depois que o institucional entrou, a volatilidade do Bitcoin quase que ficou nula frente ao que já aconteceu nos anos ali de 2020, 2019, 2018. Então, vocês estão vendo que a volatilidade do Bitcoin num cenário mais longo, ela vem diminuindo, ela está... Isso é um dos indicadores que mostram que o Bitcoin ele tende a ter um sentimento mais expansivo, porque a gente está nas mínimas aqui. Quando a gente olha para o Bivol de 24 horas, também olhando semanalmente, olha como ele está nas mínimas também, gente. Olha isso, o de 24 horas. Nas mínimas o Bivol. Então, 1,23. O Bitcoin não fica assim por muito tempo. Semanalmente falando, ele sempre leva 1 a 2 semanas para retomar essa volatilidade. Então, o primeiro indicador que eu gostaria de trazer aqui, tá? O primeiro indicador que eu gostaria de trazer aqui é esse Bivol, que eu acompanho de perto. Por quê? Porque esse indicador aqui mostra os contratos de opções abrindo para compras, acreditando na volatilidade futura, mostra que o Bitcoin ele está prestes a tomar um movimento. Só que para mim, Luísa, especialmente, falando do Bitcoin, ele se consolidando ali na faixa, voltando para os patamares dos 120, é quase que uma entre... Vocês perceberam que faz muito tempo... Deixa eu abrir o gráfico do Bitcoin para vocês entenderem o que eu estou falando. Junto com vocês aqui um gráfico clean do Bitcoin para vocês entenderem um pouco. Ó. Esse aqui é deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente está no semanal, eu vou abrir o gráfico para vocês aqui semanal. O Bitcoin ele está entre a sua máxima histórica. Eu errei o mouse aqui, agora sim. O Bitcoin está entre a sua máxima histórica de 124 e entre os 113 cada candle é semana aqui, tá? A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas. A gente está 2 meses nessa lateralidade. Essa lateralidade aqui do Bitcoin, gente, é como se fosse... Não sei se vocês já estudaram física, mas quanto mais tempo a gente fica comprimindo uma mola, mais tensão ela ganha, ganhando mais tensão, mais elasticidade quando a gente solta essa mola, mais força ela tem. E é como se fosse, né, como se fosse uma mola sendo comprimida. Quanto mais tempo nessa faixa, mais tende a ser forte o próximo movimento. Então, dois sinais para mim chamam ultra atenção nesse sentimento de compressão para novas máximas. O Open Interest, que está muito alto, isso significa que há muito interesse em contrato futuro aberto. Quanto maior, né, for esse Open Interest, esse interesse aberto, maior a chance de movimento violento, porque basta um gatilho para forçar essas liquidações, tá? O famoso short squeeze, como a gente fala.
liquidando os vendidos que estão ultramente alavancados nesses patamares de preço, e o funding rate cada vez mais caro. O que é o funding rate, Luísa? São taxas que os traders pagam para manter posições alavancadas. E quando o funding rate ele fica positivo, indica excessos de long, ou seja, muita gente apostando na alta. E aí esse desequilíbrio costuma gerar correções rápidas também. Isso dentro da parte de trade, eu não vou entrar num termo muito técnico aqui, mas isso cria um ambiente de stop running, que a gente chama, que é onde o mercado ele faz movimentos bruscos só para liquidar os alavancados nas duas pontas, tanto o cara que está comprado, tanto o cara que está vendido, antes dele seguir essa tendência real. Então, a gente viu nas últimas semanas liquidando os alavancados comprados, indo para 100, se eu não me engano, o Bitcoin bateu 108, 109, e os alavancados vendidos batendo máxima histórica. Então, ele criou esse movimento de stop running, que a gente chama, para tomar novas máximas. E essa é a minha leitura do que está acontecendo agora nesse momento. E aí, quando a gente olha os dados on-chain e derivativos, a gente vê um aumento de posições compradas apostando na alta, funding rate positivo reforçando esse otimismo excessivo e liquidações recentes de vendidos, que são os que apostam na queda, lean shorts, né, que apostam na queda, o que mostra que esse mercado pode agora caçar os comprados. Então, basicamente, buscar liquidez para antes de tomar novas máximas. Então, se o Bitcoin cair um pouco e liquidar esses longos alavancados, pode gerar uma cascata de venda forçada ali para que ele rompa para cima e pega esses ursos ali de surpresa. Ou seja, a gente está num ponto de tensão quase que máxima ali. Quem for operar precisa de muita gestão de risco. A gente está num cenário mais, como a gente fala, tá? No mercado financeiro, bundinha na parede, tá? A gente está nesse cenário aqui, porque se você tiver um stop curto, se você tiver uma alavancagem muito alta, com certeza você vai tomar stop nas próximas semanas, tá bom? Agora, olhando um pouco o cenário da Solana e das altcoins, né? Estou fazendo um especial aqui para Solana, mas brincadeiras à parte, Solana e altcoins,